Amém, graças a Deus, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus que têm me acompanhado nos áudios que eu mando pelo WhatsApp e também para aqueles que estão acompanhando a palavra de Deus no nosso canal do YouTube Só a Fé e a Escritura. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para que a cada vídeo novo, se inscreva no canal, clica naquele sininho, porque esse sininho é o que mostra, é o que indica quando tem um vídeo novo que a gente faz. Se inscreva, curta e ativa o sininho aí do YouTube, para que a mensagem do Evangelho chegue para mais e mais pessoas. Graças a Deus. Hoje nós iremos falar sobre o tema de hoje será o Cordeiro, o glorioso Cordeiro. Quem é esse glorioso Cordeiro? Nós sabemos que o Cordeiro glorioso, Cordeiro vivo que desceu do céu, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estava essa semana lendo o livro de Apocalipse. Eu comecei a ler o livro de Apocalipse e eu cheguei no capítulo 5 e achei essa palavra linda, esse capítulo 5 lindo, porque ele exalta o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo que se entregou como um cordeiro, aquele cordeiro lá do Antigo Testamento, que desde a época de Abraão, que desde a época de Abel, desde a época que Abel ofereceu aquele cordeiro em sacrifício a Deus, aquele cordeiro representava Cristo. E eu achei lindo esse capítulo 5 porque ele exalta o cordeiro Jesus Cristo. Como diz João Batista, quando ele vê Jesus de longe, João Batista diz à multidão, dizendo assim: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, o sangue derramado de Jesus, que representa o sangue de um cordeiro, esse sangue valida a nossa salvação. A punição que foi dada a Jesus, ela foi dada porque Jesus quis assumir a nossa culpa. Jesus, que é um cordeiro perfeito, como o livro o livro de Levítico bem diz sobre o cordeiro, que o cordeiro tem que ser sem defeito, sem mácula. Jesus é o cordeiro, foi o cordeiro e é e sempre será o cordeiro perfeito, sem defeito, sem mácula, sem mancha. E ele foi entregue por nós. O cordeiro sem mácula, sem defeito, ele foi entregue em oferta viva a Deus. Assim como Deus pediu Isaac, porque ali era uma representação do que o Deus Pai iria fazer com Deus Filho. O Deus Pai, ele entregou o seu Filho em sacrifício vivo por toda a humanidade. E toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela passa a receber o benefício da salvação. Toda pessoa que aceita Jesus, os seus pecados são transferidos para aquele cordeiro. Jesus foi punido por causa dos seus pecados. Você que assiste esse vídeo no nosso canal do YouTube, você de repente pensa: não tem jeito para mim, não tem volta para mim, eu cometi pecados horríveis, eu cometi erros horríveis que eu tenho vergonha até de falar. Não sinta vergonha, meu amigo, minha amiga, que me escuta agora, está passando por essa situação,
está pensando dessa forma, não há pecado que Jesus não perdoe. Não há pecado que o sangue de Jesus não purifique. Não há. O apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você abundou em pecar, se durante toda a sua vida você abundou, pecou abundantemente, saiba que Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus, ela superabunda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, não importa o tamanho do seu pecado, a graça de Deus é maior e o sangue de Jesus purifica o pecado que for. Então, primeiramente, essa mensagem é para você que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Por que você está perdendo tempo? Por que você ainda está correndo risco de morrer e perder a vida eterna? Jesus está te chamando para a verdadeira vida. Você ainda não está vivo. A pessoa que é incrédula, que não aceita Jesus como Salvador, ela é uma pessoa que está viva fisicamente, mas ela é morta espiritualmente. É como se estivesse morta. Por isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, dizendo assim: e vos vivificou. Ou seja, Deus nos vivifica. Ele nos vivifica quando nós cremos em Cristo Jesus. Nós somos vivificados, nós passamos a ter vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, diz o apóstolo João lá na sua carta. Então, primeiramente, você que ainda não aceitou, aceite-o como Salvador. E você que já aceitou Jesus como Salvador, já creu nele como Salvador, vamos adorá-lo através dessa mensagem de Apocalipse capítulo 5, porque é uma mensagem linda, é uma mensagem edificante, que edifica o nosso espírito, que alegra o nosso coração. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, versículo, deixa eu achar o versículo aqui rapidinho. Diz assim, versículo 1: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não choreis, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, e que são 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os viventes e 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: olha que maravilha, meus irmãos, olha que cântico lindo que eles cantavam lá no céu. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação,
e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: olha que maravilha, meus irmãos, diziam: digno é o Cordeiro. Vou repetir: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro que sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Jesus, meus amigos e minhas amigas, que vive para todo sempre. Jesus não morreu como muitos amigos católicos acham, com aquele costume religioso que eles têm de fazer, de colocar lá Jesus morto e sair fazendo passeata, procissão. Eu respeito eles, respeito a opinião deles, mas não é o que as escrituras ensinam. Jesus está vivo para todo sempre. E nós temos que viver toda a nossa vida dando glória a Deus, dando glória pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo e também pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está lá no céu intercedendo por todos nós. O que eu achei interessante desse capítulo 5 de Apocalipse é que ele fala que não havia nem na terra, nem no céu, nem em lugar algum alguém digno de abrir o livro. Somente o Cordeiro que também representa o leão da tribo de Judá, somente ele, o Cordeiro que foi morto, que um dia foi morto e reviveu e ressuscitou, somente ele era digno de abrir o livro. O que isso significa? Significa que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda idolatria tem que ser dada a Deus através do seu Filho Jesus, da obra do seu Filho Jesus Cristo, porque ele foi morto e reviveu. E ele fez tudo isso por amor aos seus filhos. Deus fez tudo isso por amor aos seus filhos, por amor a nós, os que cremos em teu nome. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Cordeiro que foi morto e agora reviveu. Isso significa também que todos os outros homens de fé, todos, eles só foram homens de fé porque eles estavam submissos ao Cordeiro. Como assim? É o que eu falei, você pode pegar o Antigo Testamento e pode ver que todos os grandes homens de fé ofereceram um cordeiro a Deus. Por quê? Porque para ser de Deus você tem que oferecer o cordeiro, ou seja, no Antigo Testamento. Hoje na atualidade, só é de Deus quem aceita o cordeiro como seu salvador, quem aceita o sangue do cordeiro como seu salvador. Só é de Deus, traduzindo, só é de Deus quem crê no Senhor Jesus como salvador. Caso ao contrário, não é de Deus e precisa aceitar para poder ser de Deus. Precisa aceitar Jesus como salvador. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Repito e peço a ajuda de vocês novamente para compartilhar, curtir, se inscrever e apertar
e ativar o sino, esse sininho aí embaixo do desse vídeo, porque esse sininho ele avisa toda hora que a gente posta um vídeo novo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.